Olá pessoal, tudo bem? Como é que a gente faz para calcular a raiz cúbica de 0,125? Bom, peraí, eu preciso lembrar uma propriedade com você, olha só. Como é que você faz para calcular, por exemplo, raiz quadrada de 9/4? Bom, para calcular a raiz quadrada de 9/4, você pode fazer de duas formas. Eu acho que a maioria das vezes você faz assim, ó. Você vai extrair a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador separadamente. E aí você coloca raiz de 9 e aqui raiz de 4. Extraindo a raiz separadamente, você vai encontrar 3/2. É isso aí. É assim que você faria a raiz quadrada de 9/4. Egg, mas o que raiz quadrada de 9/4 tem a ver com o que você está perguntando? Calma, peraí que eu quero mostrar ainda mais uma outra ideia antes da gente fazer o nosso problema. Olha só. Talvez você tenha pensado na extração da raiz de 9/4 assim, ó. Raiz de 9/4? Não, Egg, você complicou tudo aqui. Era só ter feito assim, ó. Eu vou escrever 3/2 ao quadrado, claro, porque 3/2 ao quadrado é 9/4. E aí, quando eu for extrair a raiz quadrada, basta eu cancelar aqui o quadrado com a raiz quadrada, afinal 3/2 é um número positivo, não tem problema efetuar o cancelamento, e aí sim a resposta fica 3/2 da mesma forma. Olha só. Se você pensou desse segundo jeito aqui, você usou a definição de raiz quadrada. Como assim definição? Ora, 3/2 é um número que elevado ao quadrado resulta em 9/4. Inclusive é um número positivo, que é o resultado de toda raiz quadrada. Aqui nós usamos a propriedade. Raiz de 9 e raiz de 4, nós fizemos a separação da raiz quadrada usando uma propriedade, que é a propriedade que separa ali a raiz do numerador e a raiz do denominador. Bom, vamos lá. Será que você consegue fazer direto esse problema? Quer dizer, você consegue encontrar o número que elevado ao cubo resulte em 0,125? Se você conseguir encontrar esse número, é porque você conseguiu fazer dessa forma aqui. Você usou a definição de raiz cúbica. Como nós não sabemos ainda tão simplesmente quem é esse número, então eu vou ter que usar algumas propriedades aqui, ok? Vamos lá. Como é que eu posso trabalhar então com as propriedades? Primeiro, eu vou escrever esse 0,125 de outra forma. Eu vou tentar trabalhar com o 0,125 em forma de fração. Vamos lá, aqui no canto, ó. 0,125 é a mesma coisa que 125 sobre 1000. Como assim, Egg? Como é que você descobriu que é 125 sobre 1000? Ora, são 3 casas decimais aqui, né? Se são 3 casas decimais, eu vou repetir aqui as 3 casas, formando o número 125, e essas 3 casas aqui no numerador viram uma potência de 10. Essa potência de 10 é o 10 ao cubo. Isso aqui a gente tem que treinar bastante, tá? Não é complicado transformar um número decimal em um número fracionário. Basta você trabalhar aqui no denominador com uma potência de 10. Então vamos lá, vamos trocar então o nosso radicando aqui. Essa raiz cúbica agora virou isso aqui, ó. Raiz cúbica de 125 sobre 1000. Eu não esqueci do cubo ali, não, do cúbico ali, não. Eu vou colocar aqui o 3 indicando que essa raiz é cúbica. Muito bem. Bom, agora nós podemos usar a nossa propriedade. Vamos separar cada um deles, cada um dos termos com a sua raiz cúbica. Aqui está a raiz cúbica do numerador e aqui está a raiz cúbica do denominador. Muito bem. Então você não deve ter dificuldade para calcular a raiz cúbica de 1000. Ora, a raiz cúbica de 1000, basta você pensar na raiz cúbica de 10 ao cubo.
Claro, vou deixar aqui a raiz cúbica indo, ó, mas só para você perceber que esse 1000 nós transformamos em 10 ao cubo. 10 ao cubo, nós temos aqui os 3 zeros seguidos ali do 1. Agora, qual é a raiz cúbica de 125? Bom, nós não sabemos de cabeça qual é a raiz cúbica de 125. Então, eu venho aqui no canto, nós vamos fazer a decomposição do 125. Você lembra como faz a decomposição? Eu vou colocar somente números primos aqui, ó. 125 por 5 vai dar 25. É só fazer a divisão por um número primo. 125 por 5 dá 25. Eu ainda posso continuar dividindo por 5. 25 por 5 dá 5. E finalizando, 5 por 5 dá 1. Qual é a nossa conclusão? Nós temos aqui 1, 2, 3. Nós temos 3 números 5 sendo multiplicados. Então, isso é a mesma coisa que 5 ao cubo. Pronto. Agora, basta nós cancelarmos aqui. Repare que a raiz cúbica de 5 ao cubo vai dar 5. A raiz cúbica de 10 ao cubo vai dar 10. Então, nós temos o nosso resultado, 5 sobre 10. 5 sobre 10. Você pode escrever essa resposta de duas formas. Você pode representar assim, se você quiser. Basta simplificar o 5 e o 10. Isso vai dar meio. Ou, se você preferir, você pode dar essa resposta aqui, ó, 0,5. Pronto, então nós encontramos quem é o número, eu vou colocar aqui, ó, 0,5. Se nós tivéssemos feito direto, eu teria que pensar no 0,5, porque o 0,5 elevado ao cubo resulta em 0,125, caso nós tivéssemos feito usando essa ideia aqui da definição de radical. Ok, pessoal? Valeu, até mais!